Iniciando esse podcast Além das Drogas. Prazer, meu nome é Eliúde Trevisan de Oliveira, brasileiro paulistano, casado, pai de um filho maravilhoso, e venho contar para vocês a minha história com as drogas. Começando nessa jornada além das drogas, um prazer estar aqui com vocês e quero dividir esses momentos como autoajuda para as pessoas que passam dificuldade com vícios e querem sair deles sem precisar de internação. Claro que se eu tenho necessidade de internação, mas como eu consegui sair desta com auxílio, com ajuda de pessoas sem internação, quero dividir isso com vocês como uma forma de dar volta por cima. Eu experimentei mais de 10 tipos de drogas, né? Cigarro, álcool, cola, solvente, maconha, cocaína, crack, êxtase, LSD, MDMA, lança-perfume. Deixa eu ver se eu lembro mais alguma. E eu quero dividir essas experiências com vocês, os efeitos dela, o que me causou, as drogas lícitas, ilícitas, né? O álcool, a bebida, o cigarro, o charuto. E eu quero dividir isso em 10 capítulos, contando das drogas lícitas, ilícitas, os estimulantes, as recreativas, as depressoras, ou as prevenções, né, os encaminhamentos para tratamentos também. Há algumas sugestões que eu vou dar e que fez sentido na minha vida, e quero dividir tudo isso com vocês com grande prazer e alegria, né? Tem que ter história para passar para frente e venho com isso com uma autoajuda para fazer a diferença na vida de todos. Mas vamos lá, eu vou contar a minha história nesse primeiro capítulo, que se inicia agora, como eu saí das drogas. Eu, com 12 anos, experimentei o cigarro e experimentei o álcool. Meu pai tinha cerveja em casa, achei muito amargo, conhaque também não curti. Com 14 anos e 15, fui trabalhar de office boy pro meu tio, e vi a molecada lá na Praça da Sé, Vale do Engabaú, cheirando cola. Fiquei curioso, arrumei um pouco de cola e usava no banheiro. Nossa, e viajava pra caramba. Daí então, com 16 para 17, conheci a maconha, conheci solventes, cheirava solvente, cheirava thinner. Puta, era uma diversão. Não sei pra que eu cheirava tanto, usava tanta droga. Era incrível isso, mano. E muito curioso, eu sempre fui muito curioso para sentir os prazeres. As alucinações, eu ficava brincando com isso, eu sempre achei legal. E maconha, só que eu sempre curti drogas que me ativam, que me deixa pra cima, que joga pra cima. Maconha me deixava muito lesado, assim como a cola e os solventes. E peguei, um belo dia eu tava chapado no centro de Jandira, andava de skate, acho que com 16, 17 anos mais ou menos. Bêbado, e um amigo meu falou, porra, quer cortar a brisa do álcool? Eu falei, porra. Ele me apresentou uma carreira de cocaína numa carteira com uma notinha. Cheirei aquilo, foi um tapa na cabeça. Na hora, fiquei aceso. E a droga te deixa muito ligado, a cocaína. De lá, então, me encantei com essa droga. Comecei a usar ela como recreação, embalada. E começava a cheirar só final de semana. E isso começou a virar uma rotina. E cheirando mais, e durante a semana uma grama. Até que eu comecei a ter síndromes do pânico, comecei a ter umas cabreiragens de achar que a polícia estava atrás de mim. Você começa a ficar muito louco. E vários sintomas, reações no corpo, sem moral, perdendo o caráter, emocional sempre abalado. E aí a droga estava fazendo tão ruim que um belo dia, eu venho de filho de pais crentes, né? Um belo dia eu dobrei meu joelho no chão, coloquei meu rosto e pedi pra Deus me libertar. Eu entrei nessa, falei, vou só experimentar. Só que caí num golpe, né? Comigo mesmo. Me viciei, fiquei 3 anos nessa, lá pros 19 anos, 18. Pedi pra Deus em oração. E passou uma semana no sábado, eu lembro que eu fiz isso numa sexta, no sábado, essa depressão. E no outro sábado a Camila me liga, ela era uma amiga de infância minha, a gente fez natação junto, ela veio no meu aniversário, só que era da igreja, eu tinha parado de ir pra igreja, né? Andava de skate, era outro
outras amizades, tudo, outra tribo. E nessa brincadeira, ela contou, pô, você tá bem mesmo? Tô ótimo. Ela me ligou, né? Aí eu contei minha história. A gente se falou, conversamos. E aí ela contou uma história pra mim, ó, é que eu sonhei com você 3 vezes essa semana. Eu sonhei que você tava caindo no buraco, que você tava numa balada que eu gostava de ir. E sonhei que você tava numa fossa caindo. E aí eu chorei e eu lembrei da oração que eu tinha feito. E aí a Camila falou, vou te ajudar. Eu desabafei pra ela. E aí a mocidade começou a me ajudar junto com ela. E eu tinha várias recaídas. E nessa brincadeira só sobrou ela. E ela começou a gostar de mim. E aí a gente ficou noivo. A minha despedida de solteiro, em vez de pegar uma mulherada, não. Fui tirar uma carreira de cocaína. Minha despedida de solteiro. E casei com ela. Tivemos 2 filhos. E uma vida maravilhosa. Mesmo depois de casado, tive outras recaídas. Por conta do álcool, né? Que ele abre portas para você descer a ladeira. É incrível. Para quem é usuário ou já foi, sabe o que eu tô falando. E eu quero continuar dividindo essa história com vocês nos próximos capítulos. Essa foi a minha entrada para as drogas. E nesse meio termo eu conheci êxtase, LSD. Eu tenho muita história para contar. Eu vou contar os efeitos de cada uma, a parte boa e a parte ruim de cada droga. Parece que não existe coisa boa, mas tem. E mais é ruim do que boa. E eu quero dividir tudo isso com vocês. Fica comigo. É uma autoajuda para promover. Eu quero disseminar isso muito, passar para frente, para ajudar o maior número de pessoas que passou o que eu passei ou que está passando ainda. E estamos no mesmo barco. Um dia de cada vez, sempre vencendo. Fica comigo. Um grande abraço.